Olá, o meu nome é Maria Vitória Espíndola de Sá, eu sou aluna do curso de Biotecnologia da UFPB e essa é a terceira videoaula de Química Geral. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre as propriedades coligativas, eu vou falar o que elas são e os tipos de propriedades coligativas. Eu vou falar também sobre os coloides. Bom, as propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando é adicionado um soluto não volátil, que é aquele que tem um alto ponto de ebulição, a um solvente. A intensidade com que essas propriedades se apresentam, elas vão depender somente da quantidade de partículas do soluto na solução, mas não depende da natureza do soluto. As propriedades elas são divididas em tonoscopia ou tonometria, ebulioscopia ou ebuliometria, crioscopia ou criometria e osmose. A primeira propriedade coligativa, ela é chamada de tonoscopia ou também de tonometria. Ela é a propriedade que vai estudar a diminuição de pressão máxima de vapor de um solvente, que é causada pela adição de um soluto não volátil. Bom, quando um líquido ele entra em um estado de vapor, ele vai estabelecer novas interações entre si, sendo que a quantidade de solvente presente nessa nova fase, ela vai ser determinada de pressão de vapor. Ela vai ser chamada de pressão de vapor. Essa pressão ela vai corresponder à quantidade de solvente da fase gasosa e existe também uma relação entre o abaixamento dessa pressão de vapor e o número de mols do soluto presente na solução. Então, levando em consideração esse conceito, nós podemos chegar ao seguinte princípio. Quanto maior for o número de mols de um soluto não volátil de uma solução, maior será o abaixamento da pressão máxima de vapor. E essa variação ela pode ser dada através dessa fórmula aqui do lado, que é a variação de pressão, ela é igual à pressão do vapor do solvente menos a pressão de vapor da solução. Bom, todas as soluções elas tendem a entrar em equilíbrio e esse equilíbrio ele pode ser considerado, ele pode ser atingido através da lei de Raoult, que diz que a pressão de um vapor, de um solvente, em uma solução ele é igual ao produto da pressão do vapor líquido puro presente nessa solução e considerando também a fração molar do líquido. Então, ela pode ser dada através dessa fórmula aqui do lado, que é a pressão de vapor do líquido na solução é igual à pressão de vapor do líquido puro vezes a fração molar do líquido na solução. Essa fórmula ela foi descoberta pelo cientista francês François-Marie Raoult, e ele é um dos principais cientistas que estudou esses princípios da tonoscopia e que chegou a essa fórmula acima. Bom, quando é adicionado um soluto não volátil a um solvente, a pressão de vapor ela sempre vai diminuir. Um exemplo, no caso da água, quando ela está em 25 graus Celsius, a sua pressão de vapor ela é igual a 3.172 pascais. Se você adicionar açúcar a essa água, a pressão de vapor ela vai abaixar. Então, o açúcar, aqui do lado, como tem uma foto, é um copo de água com o açúcar dissolvido. Então, quando você adiciona o açúcar à água, a sua pressão de vapor vai diminuir. Isso vai acontecer porque os solutos não voláteis iônicos ou moleculares eles vão interagir com as moléculas da água por meio de forças intermoleculares de atração, o que vai impedir com que mais moléculas passem para o estado de vapor nessa mesma temperatura. A próxima propriedade coligativa é a ebulioscopia ou ebuliometria, que equivale à elevação de temperatura de ebulição. Essa é a propriedade coligativa que vai estudar essa elevação de temperatura de um líquido se você adicionar um soluto não volátil. Então, imagine que você está fazendo um café e você coloca certa quantidade de água para esquentar, para ferver. No nível do mar, quando essa água atingir a temperatura de 100 graus, ela vai entrar em ebulição. Só que no momento em que você começa a adicionar açúcar a essa água, o que pode acontecer? Bom, quem já passou por esse tipo de situação sabe que quando se faz isso, a água ela para de ferver imediatamente. Então, depois de aquecer um pouco mais, alguns instantes a mais, com temperaturas acima de 100 graus, aí essa solução de água e açúcar é que ela vai entrar em ebulição. Isso também vai acontecer se você adicionar sal ou qualquer outro soluto. Então, é por isso
que queimaduras causadas por calda doce ou água com sal é muito mais séria do que apenas com água quente. Então, é através disso que surgiu esse princípio que diz que a temperatura em que se inicia a ebulição de um solvente em uma solução de soluto não volátil, ela é sempre maior que o ponto de ebulição de um solvente puro na mesma pressão. Então, exemplo, se você preparar duas soluções aquosas diferentes, uma com o soluto, sendo a ureia, e a outra com a glicose, mas se você dissolver exatamente a mesma quantidade dos dois solutos, produzindo soluções de molaridade igual a 1, o resultado vai ser que a ebulição dessas duas soluções no nível do mar vai ser a 100,52 graus Celsius. Isso vai provar que a ebulição, como um efeito coligativo, ela só vai depender da quantidade de partículas, mas não vai depender da natureza do soluto. Propriedade coligativa é a crioscopia ou criometria, que é a determinação da diminuição de temperatura de congelamento. Então, ela vai estudar esse abaixamento de temperatura de fusão de um solvente quando se adiciona um soluto não volátil. Por exemplo, ao nível do mar, a água pura congela a 0 graus Celsius. Esse é o ponto de fusão. Só que se você acrescentar sal a essa água, ela vai demorar muito mais para congelar. Ou seja, o seu ponto de fusão ele vai diminuir, atingindo valores menor do que 0 graus. E isso pode explicar diversos fenômenos que você observa na natureza e no cotidiano. Por exemplo, a água do mar ela não congela em locais próximos aos polos. E apesar dessas regiões terem uma temperatura abaixo de 0 graus, elas não vão congelar. Isso vai acontecer porque tem uma grande quantidade de sais dissolvido na água do mar. Então, os icebergs e as camadas de gelo que são formadas nesses locais são feitas de água sem sais, então é por isso que eles congelam. Outro exemplo, em países frios, quando o inverno ele é muito rigoroso e cai muita neve, é comum jogar sal nessas estradas para que essa neve derreta. Então, aqui nessa foto tem um exemplo disso. É um local todo de neve, com neve, e tem um caminhão jogando sal para poder essa neve derreter mais rápido. E também nesses países que são muito frios, também tem o risco de congelamento da água dos radiadores, que são usados para resfriar os motores. Então é por isso que alguns produtos comerciais, que são aditivos, eles são adicionados com a finalidade de diminuir o ponto de ebulição da água e evitar o congelamento. Um exemplo de anticongelante, que é um produto, ele é usado com essa finalidade de descongelar, é o etilenoglicol. Ele pode ser adicionado à água em uma proporção de 50%, já que ele tem a capacidade de abaixar o ponto de fusão se for misturado a cerca de 35 graus Celsius. Bom, a próxima propriedade coligativa e última é a osmose. A osmose ela é um fenômeno que vai ocorrer quando um solvente que passa através de uma membrana semipermeável em sentido a uma solução, ou quando um solvente de uma solução menos concentrada, ou seja, menos diluída, passa através de uma membrana semipermeável em sentido a uma solução mais concentrada, ou seja, menos diluída. Nessa imagem aqui do lado, você pode ver que se você acrescenta o soluto a um solvente, ele vai acontecer com que esse solvente puro ele passe através da membrana semipermeável, e o que vai separar as moléculas e com o tempo o volume dessa solução vai aumentar. Então, esse processo de osmose, ele é um processo espontâneo, então é a partir disso que surgiu o nome osmose, já que a osmose veio do grego osmos, que significa impulso. Esse processo ele vai acontecer em virtude da diferença de concentração entre os meios externo e interno. Bom, o estudo dessa osmose ele é chamado de osmocopia e é considerado uma propriedade coligativa justamente porque ele não depende da natureza do soluto, mas somente da concentração ou do número de partículas desse soluto. A membrana semipermeável ela é bem seletiva, sendo que ela só permite a passagem do solvente, mas não permite a passagem de partículas de soluto. Então, um exemplo dessas membranas semipermeáveis são as cascas de frutas, verduras, legumes e hortaliças. Um exemplo, se você pegar uma ameixa e colocar dentro de um copo de água, que no caso vai ser o solvente, depois de um tempo você vai perceber que essa ameixa ela vai estar inchada. E isso vai acontecer justamente porque a casca dessa ameixa vai funcionar como uma membrana semipermeável
e vai permitir a passagem do solvente, que é a água, dentro da ameixa, para dentro da ameixa, que é considerada uma solução. Outros exemplos também de uma membrana semipermeável é o papel celofane, a bexiga animal e alguns tipos de gelatina, membrana celular, entre outros. Aqui também tem outros exemplos de processos osmóticos. Bom, se você pegar uma cenoura e mergulhar no recipiente contendo uma solução concentrada de água e sal, a salmoura, você vai começar a perceber com o tempo que essa cenoura vai murchar. Isso vai acontecer por causa que essa solução de salmoura ela vai estar mais concentrada do que a solução que vai estar dentro da cenoura. Então é por isso que a água da cenoura ela vai passar pela casca e vai para o exterior. Ou seja, a cenoura vai perder a água e vai desidratar. Nesse caso, a osmose ela vai acontecer justamente por causa que a passagem do solvente, que é menos concentrada, vai passar para mais concentrada. Aqui tem uma foto aqui do lado desse experimento. Outro exemplo é se você for fazer uma salada que contém alface. Se você colocar, ela parada no local e deixar um tempo, você vai perceber que ela vai murchar. Justamente porque o acúmulo de água que vai estar no recipiente foi porque saiu desse alface e vai ficar no recipiente em que ela está. Então, esse processo também é considerado osmose, porque a água da alface passou para o exterior, através dessa membrana semipermeável. Agora eu vou falar um pouco sobre os coloides. Os coloides, elas são misturas que apresentam um aspecto de solução, ou seja, uma mistura homogênea, mas que se você fizer uma análise mais detalhada dos componentes dessa mistura, você vai perceber que ela é uma mistura heterogênea. Então, ela vai ter mais de uma propriedade, mais de um componente misturado nela. E isso está presente no nosso dia a dia. Um exemplo disso é o leite, creme, fumaça, neblina. Eles são exemplos de coloides. Esses coloides eles são classificados como misturas heterogêneas, com pelo menos duas fases. E elas são compostas pelo dispersante e disperso. O primeiro, que é o dispersante, ele vai equivaler ao solvente de uma solução. E o disperso equivale ao soluto. E eles possuem um tamanho médio de 1 nanômetro a 100 nanômetros. E 1 nanômetro ele equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Bom, os coloides eles são classificados de acordo com o estado físico, se é sólido, líquido ou gasoso, do disperso e do dispersante que compõem esse sistema. Então, aqui tem uma tabelinha com alguns exemplos e os tipos de coloides. Bom, aqui, o Sol é considerado um dos tipos de coloides. Ele é formado com o dispersante líquido e o disperso sólido. Um exemplo disso são as tintas. Outro tipo de coloide é o gel, onde o dispersante é sólido e o disperso é líquido. Um exemplo disso são as gelatinas. Outro tipo é a emulsão, onde o dispersante é líquido e o disperso também é líquido. Um exemplo disso são os cremes hidratantes. O outro é a espuma líquida, onde o dispersante é líquido e o disperso é gasoso. Um exemplo disso é o chantilly. Outro tipo de coloides são as espumas sólidas, onde o dispersante é sólido e o disperso é gasoso. Um exemplo disso é o isopor. Um aerosol sólido é outro tipo de coloide, onde o dispersante é gasoso e o disperso é sólido. Um exemplo disso é a fumaça. Outro tipo é o aerosol líquido, onde o dispersante é o gasoso e o disperso é líquido. Um exemplo disso é a neblina. E por último, o sol líquido. Bom, os coloides eles têm características principalmente relacionadas ao tamanho do disperso e também pelo volume relativamente grande que eles têm. Então, essas características elas aplicam alguns efeitos próprios dos sistemas coloidais, como o efeito Tyndall, que é quando a dispersão de luz pelas partículas coloidais, isso acontece porque o fenômeno acontece de misturas homogêneas ou em solventes puros. Explicando em outras palavras, isso acontece quando a luz atravessa um copo de água, que é esse exemplo aqui do lado, e um copo de leite, que é um exemplo de coloide. No caso, o feixe luminoso ele vai deixar um rastro apenas no copo de leite devido às suas partículas dispersas no sistema. E isso também acontece quando os raios solares passam pela neblina e a gente consegue ver e enxergar o caminho percorrido pela luz.
Bom, os colóides eles possuem diversas aplicações, que vão desde o uso doméstico, que são os mais simples, até usos industriais. Então aqui temos alguns exemplos. Na área de cosméticos, uns exemplos de colóides são cremes, sprays, pasta de dente. Alimentos, tem a maionese, manteiga, queijo, sorvete. Indústria de alimentos tem emulsificantes e mousses. Indústrias farmacêuticas também utilizam os colóides. Indústrias agrícolas, um exemplo disso são as produções de herbicidas e inseticidas. E também em indústrias de tintas e pigmentos. Bom, essa foi a minha aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação e até a próxima.